Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, reunidos neste culto maravilhoso. Agradecemos da maneira que o Senhor já tem trabalhado, falado conosco, Pai, e agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, ó Pai, que foram depositadas no gasofilácio, e que o Senhor, ó Pai, multiplica as finanças do teu povo, Pai, da tua igreja, e nos dando sabedoria para administrá-la conforme a tua vontade. Agora, Pai, toma o teu servo, Senhor. Pai querido, que não seja ele, mas o Espírito Santo através dele, falando com a igreja, Senhor. Pai, e repreendemos toda a retaliação do inimigo que queira, Pai, desviar a nossa atenção do objetivo principal, que é a tua santa e gloriosa palavra. Pai, tome nas tuas mãos, usa teu filho, é o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abram comigo as Sagradas Escrituras, no livro dos Salmos de números 37. E nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 4. Salmos de números 37, versículos de números 4. Nós ouvimos palavras inefáveis nesta noite. O Senhor tem falado gostosamente ao nosso coração, o Senhor tem nos renovado, tem nos fortalecido, tem nos animado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tem nos despertado e agora tem nos dito que nós devemos profetizar. Profetizar a cura, profetizar a libertação, não é? Profetizar a vitória. Olha que coisa linda, como que o Espírito Santo está falando gostosamente conosco nesta noite. E o que o Senhor tem colocado no meu coração, a palavra, não é, que eu tinha pensado, não é, é apenas uma palavra: agradar. É o tema da nossa meditação desta noite, que não vai ser muito, porque o Senhor já falou gostosamente conosco. Não é preciso que nós falemos muito, não. Então o tema é agradar. E aqui o salmista está dizendo o seguinte, Salmos 37, versículos de números 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Podemos tomar assento? Muito obrigado. Então agrada-te do Senhor, alegra ao Senhor. Olha que coisa boa. Eu nesta manhã fui pego de surpresa, e essa surpresa me alegrou muito, porque eu recebi um presente que eu não estava esperando. E aí, não é, o meu amado irmão Rafael, nosso seminarista, não é, me presenteou com um livro assim que vai me ajudar muito. Não é? Nós estamos nos preparando para trazer uma série de estudos aqui na igreja. Então estamos estudando, estamos lendo isso, lendo aquilo. E ele falou assim: pastor, esse livro eu estudei e ele vai ser de bênção na sua vida. E como me alegrou. Como é bom quando nós podemos alegrar alguém, não é? Como é bom quando nós podemos agradar alguém. Então isso, irmãos, faz toda a diferença. E aqui a palavra está dizendo que nós devemos agradar ao Senhor. Quando nós agradamos ao Senhor, aqui a palavra está dizendo que Ele sempre há, como o nosso pastor William, que eu conheci desde pequenininho, né? Desde a sua tenra idade, não é? Como Deus usou para falar que quando há uma ação, sempre há uma reação, não é? Se eu chegar e der um murro nessa mesa daqui para baixo, a reação vai ser o quê? Eu receber de volta esta ação que eu estou fazendo. Ação, reação. Então, aqui o Senhor está dizendo o seguinte: se você me alegrar, aleluia, se você satisfazer-me, eu vou lhe conceder o que deseja o teu coração. Olha que coisa boa. É a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. E aqui nós vamos pegar então, não é? Agradar é o mesmo que nós satisfazermos. Agradar é o mesmo que nós darmos contentamento para alguém.
É o mesmo que nós venhamos trazer prazer para alguém, através deste ato que nós estamos fazendo. E aqui o salmista diz isso, Deus falando comigo e com você, se você me alegrar, certamente a resposta vem. E aí nós vamos pegar um exemplo, eu havia pego alguns exemplos, mas pelo tempo, nós vamos falar de apenas um. Eu havia pensado em falar sobre Enoque. Não é que a palavra fala que Enoque, e em todas as situações, irmãos, nós não vamos dizer que ele não passou por dificuldades, que ele não passou por provação. Não, irmãos, a provação sempre esteve presente no ser humano. As dificuldades sempre vieram. Claro, dependendo da situação, dependendo da época, mas vem a provação, vem a prova, mas a palavra vai dizer, lá no livro do Gênesis, no livro dos começos, que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Olha que coisa linda, agradar a Deus de uma maneira tão espetacular, que o próprio Deus fala, olha, vem para cá ficar comigo. É aquela pessoa que nós temos o prazer de estar com ela. Tem pessoas que nos dá prazer, a palavra é boa, os conselhos são bons, a companhia é boa, e nós queremos estar junto com ela. Então aqui a palavra fala que esse homem, ele conseguiu alegrar a Deus de uma tal maneira, que o próprio Criador falou, esse homem não vai ficar aí. Olha que coisa maravilhosa. E a palavra fala que Deus o tomou para si. Irmãos, isso é prova de que se eu e você também agradarmos ao Senhor, andarmos na sua presença, sermos fiéis a Ele, ainda que em meio às dificuldades, ainda que em meio às provações e às lutas, o Senhor está dizendo que Ele vai nos levar para junto dEle. Assim como Ele fez com Enoque, Ele vai levar a mim e vai levar a você também. Porque esta é a vontade soberana do Senhor. Mas, falando então de homens, de pessoas que agradaram a Deus, eu quis fazer esta introdução falando de Enoque, porque eu me lembro também de Noé. A palavra vai dizer acerca de Noé, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A palavra vai dizer que Noé, ele foi um homem justo, ele foi um homem perfeito em suas gerações. A palavra vai dizer que ele era um homem íntegro, em meio a uma situação tão difícil, aonde o pecado imperava, a maldade imperava. Deus olha para aquele homem, em meio a tantos da sua geração, e Deus se alegrou com aquele homem. Aquele homem era temente, e hoje pela manhã, que aula, meu Deus, que aula. Como a gente perde, amados, por às vezes não buscarmos o que o Senhor está nos dando. E nesta manhã nós falamos e fomos ministrados gostosamente acerca do temor a Deus, acerca de agradarmos a Deus, acerca de reconhecermos este Criador como o Senhor que Ele é. E quando nós o reconhecemos como Senhor, e quando nós procuramos andar segundo a sua palavra, assim como este homem andou, assim como Enoque andou, a palavra fala que o temor do Senhor, o reconhecimento de que Ele é o Senhor, e amá-lo, e obedecê-lo, voluntariamente, sem nenhuma opressão, sem nenhuma obrigação. Mas quando nós o servimos, a palavra vai dizer que o temor do Senhor é o início
é o princípio da sabedoria. E a sabedoria faz com que nós andemos cada vez mais em obediência, procurando conhecer a esse Deus. E Ele mesmo vai falar, olha, através do profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor é como, eu faço assim uma ilustração de como aquele poço, hoje já devido a Sabesp, os encanamentos, é diferente da época que eu vivi, o pastor Francisco, alguns que são do outro século, né? Então nós tínhamos o poço, e lá no poço nós tínhamos a corda, o sarilho, a corda, e a gente soltava o balde e nós puxávamos a água. E tinha poço que era tão bom, que quanto mais você tirava a água, mais água ele dava. Aquela água gostosa. E você tira a água e tem mais água, e você tira a água e tem mais água. Então, essa fonte, como nós cantamos hoje, falamos sobre rios de água viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa fonte é uma fonte tão gostosa, que quanto mais você tira, quanto mais você busca, quanto mais você procura, mais ela tem para te dar. Aleluia! Mais ela vai te dar. É o que o profeta vai dizer, olha, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! E é o que o salmista está dizendo aqui: alegre ao Senhor, busque ao Senhor, deleita-te no Senhor, fortaleça a tua fé no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia! São promessas inefáveis, que só conquistam aqueles que buscam, aqueles que procuram fazer exatamente isso. Então vejam só, em meio a uma situação tão delicada, tão difícil, que não é vivia nos seus dias, eu diria, não é diferente dos dias de hoje, porque cada época tem a sua situação, mas ele manteve firme a sua fé, ele manteve convicta a sua fé, sabia quem era o Deus que o havia chamado, assim como eu e você sabemos qual é o Deus que tem nos chamado. Aleluia! Eu quero fazer aqui uma pequena pausa e falar de um testemunho que eu ouvi hoje. Pastor Canuto, ele falou que, ele dizia no seu testemunho, que ele foi para uma cidade, e quando ele chegou naquela cidade, logo alguém já deu uma palavra de maldição e falou: olha, essa cidade, esse lugar aqui é maldito. E ele falou: mas por quê? Se é maldito, acabou agora a maldição, porque Deus me enviou aqui, então a maldição acaba porque a bênção chegou. E existia naquela cidade, como em muitos lugares, uma mulher que servia a entidades, como se diz nos dias de hoje. E aí então essa pessoa começou a fazer oposição, e disse que ia fazer várias coisas, vários trabalhos, para poder tirá-lo daquela cidade. E ele então falou assim: pois muito bem, que ela faça todo tipo de trabalho, que ele faça todo tipo de trabalho, porque aquele que me enviou aqui é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Irmãos, nós temos que nos posicionar e não temer. Não importa o que venham falar, não importa o que venham dizer, ou o tipo de notícia que nós venhamos receber ou ouvir. Nós temos que ter uma convicção daquele a quem nós servimos. Nós temos que saber quem é que, aleluia, está conosco. Quem é que está ao nosso lado. Aleluia.
E não é qualquer ventinho de doutrina ou de palavra ou de intimidação que vai nos fazer ficar meio amedrontados, irmãos. Não, de forma nenhuma. Nós temos que nos posicionar como aqueles que têm, aleluia, a promessa. Nós temos a promessa. A palavra fala que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra diz isto. A palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se. Ele vai lá, ele pega uma barraca. Aleluia. E ele vai fazer uma barraca do nosso lado. Ou seja, onde nós estivermos, ele vai estar ali. A palavra diz isto. Que ele acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. É a palavra. Eu quero ver qual é o demônio que vai se levantar contra aqueles que temem a Deus. Aleluia, se o anjo do Senhor estiver do seu lado. Não tem demônio que se levante, irmãos, contra aquele que serve a Deus. É a palavra que nos garante essa segurança. E nós não precisamos temer coisa alguma. Pelo contrário, é declarar: maior é o que está comigo, segundo a palavra de Deus, do que aquele que está no mundo. E esse irmão fala que em determinada época, aquela pessoa que estava fazendo os trabalhos de bruxaria para tentar matá-lo, ela caiu na cama. E aí foi alguém lá e falou para ela assim: olha, o único jeito de você se levantar desta cama é se o pastor Canuto orar por você. E essa pessoa falou assim: olha, fala para ele que ele pode vir, mas eu não vou aceitar o Jesus dele. Eu não quero saber de nenhum relacionamento com esse Deus dele, mas ele pode vir. Aí foram lá falar com o pastor Canuto. Aleluia. Ele falou assim: ó, pois fala para ela que eu não vou não, mas que amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou mandar lá um varão poderoso. E falar para ela que se tiver alguma coisa em volta, se tiver mesa, fala para ela tirar tudo. E no outro dia cedo, ele falou: Espírito Santo, que me trouxe aqui nesta cidade, que tendes todo o poder lhe é dado, Senhor, segundo a palavra, nos céus e na terra. Vai lá nessa casa, Senhor, e cura esta pessoa, e faz maravilhas. Aleluia. 6 horas da manhã, essa pessoa estava lá. De repente, ela conta depois nos testemunhos, que apareceu um varão poderoso que encheu aquele lugar de glória. Na mesma hora ela foi curada. Ela levantou e foi correndo lá na casa do pastor. E falou: pastor Canuto, eu quero receber a esse Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Irmãos, esse Deus a quem nós servimos é o Deus da glória. Esse Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso, general de guerra, Ele é de peleja. E não há guerra que Ele não vença. Não há vitória que Ele não dê para aqueles que o amam e que, aleluia, o agradam. É isso o que o Senhor tem, aleluia, falado aos nossos corações. E com Noé, amados, não foi diferente, mas qual foi a reação? A ação de Noé foi obedecer. A ação de Noé foi guardar a palavra. A ação de Noé foi passar como um doido nos seus dias. Nunca havia chovido. E agora esse homem começa a construir um barco, um navio enorme. Se nunca havia chovido, não é coisa de doido? Pois é, irmãos, às vezes nós temos que ser doido. Às vezes nós temos que ter comportamento que as pessoas não vão entender. Mas como é que pode? Esse homem falar isso ou fazer isso, esta mulher agir ou desta maneira ou daquela forma. Mas quem é que diz que as coisas de Deus é para ser compreendida pelos homens? Tem coisas que Deus faz, irmãos, e que é realmente por fé.
Você tem que acreditar que Ele está falando com você e fazer. Noé teve que fazer isto. Deus simplesmente falou: vou mandar chuva. O que é isso, Senhor? Eu vou derramar água do céu. A palavra fala que era um orvalho que descia e que regava a terra, e a terra dava o seu fruto. Mas obediência quero, diz o Senhor, e não sacrifício. Não adianta nós querermos sacrificarmos, fazer coisas além daquilo que Deus está pedindo, para dizer que nós vamos agradar a Deus. Não, não, não. O que agrada ao Senhor nosso Deus é a nossa obediência à sua palavra. É o nosso temor ao Senhor nosso Deus. É nós considerarmos como Ele é. O resultado desta obediência foi o seguinte: quem é que entrou naquela arca? Noé, a sua família e os animais. Os homens não quiseram entrar naquela arca. E o resultado foi que somente Noé, que havia sido, segundo Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação ou salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos manter a nossa obediência? Vamos agradar ao Senhor? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém? Deus nos abençoe.